Boa noite. Sou filho de imigrantes venezuelanos. Meus pais eram do sul de São Fernando de Apuré e quando chegaram ao Brasil, minha mãe já estava grávida. Por isso, nasci em Tangará da Serra. Tanto meu pai quanto minha mãe faleceram em um acidente e acabei ficando órfão aos 9 anos de idade. Depois disso, acabei em um orfanato. Demoraram 3 anos para um casal me adotar. Meu novo pai era americano, mas minha nova mãe era brasileira. Meu pai adotivo se chamava Philip e minha mãe adotiva se chamava Helena. Eles eram pais maravilhosos, até que, quando eu tinha 21 anos, um bandido entrou na casa durante a madrugada. Queria roubar. Meu pai tentou evitar, e aquele desgraçado o matou. Depois tirou a vida da minha mãe também. Eu não estava em casa quando isso aconteceu. Eu estava na festa de alguns amigos. Até hoje me sinto culpado, porque tenho certeza de que se eu estivesse em casa, as coisas teriam sido muito diferentes. Depois de perder minha segunda família, decidi voltar para a Venezuela. Não tinha mais nada que me ligasse ao Brasil. Eu, que tinha tios, primos e avós em São Fernando, e embora tivesse perdido o contato com eles, depois que meus primeiros pais morreram, sabia que a família que eu tinha lá me receberia de braços abertos. Minha avó se chamava Rosa e eu tinha informação de que ela morava em um pequeno sítio na parte rural. A viagem para chegar lá foi cansativa, uma verdadeira provação para as minhas costas e também para meu pescoço. Depois de mais de horas viajando de ônibus, cheguei na central mais próxima de lá e tive de pegar outro transporte de meia hora para chegar ao lugar. A localidade estava dividida em 3 e eu não sabia disso até chegar lá. Cada localidade estava separada entre si por muitos quilômetros. Se eu fosse até a cidade errada, perderia muitas horas. Caminhei pela margem dos trilhos do trem enquanto procurava algo para comer. Não demorei muito para encontrar uma barraca de cachorros quentes ali perto. Havia outras coisas, mas embora minha primeira mãe fizesse pratos venezuelanos, minha mãe adotiva nunca os preparava. Ela cozinhava comidas brasileiras que meu pai gostava. A barraca de cachorro-quente era atendida por 3 senhoras, muito gentis, por sinal. Elas perceberam que eu não era de lá fisicamente. Parecia, mas minha maneira de me vestir me traiu. Eles perguntaram quem eram meus parentes, e eu não entendia como eles chegaram à conclusão de que eu tinha parentes lá. De acordo com as mesmas palavras das 3 senhoras, ninguém ia para aquela cidade turística. Tudo o que ia era porque tinha parentes lá. Eu disse a elas que estava procurando minha avó, que se chamava Rosa e que não tinha ideia de qual das 3 comunidades morava. Felizmente, uma delas conhecia minha avó. Aparentemente, ela era a única mulher que se chamava Rosa e que tinha um neto que nasceu no Brasil. Aquela senhora me explicou como chegar. Então, depois de terminar meu cachorro-quente, caminhei até uma ponte que me permitia atravessar os trilhos do trem. Já estando do outro lado, pedi um táxi e aquele táxi me deixou no cemitério, porque, devido às péssimas condições das ruas, não podia me deixar na casa da minha avó. Felizmente, a casa da minha avó não ficava tão longe do cemitério. Eram apenas 2 quarteirões. Uma coisa me chamou a atenção do cemitério. Era que não tinha muros, grades, nem nada. Literalmente se podia entrar
andando no lugar por onde se achasse melhor. Não havia uma entrada de referência. Foi muito estranho para mim, porque, pelo menos no Brasil, os cemitérios não eram assim. Felizmente, cheguei na casa da minha avó. Acontece que, na verdade, havia 3 casas. O terreno da minha avó era gigantesco, cobria metade de todo o quarteirão. A casa principal era a da frente, laranja, mas não havia porta para entrar do meio-fio. Então entrei pelo portão que estava aberto. Caminhei pelo pátio, foi aí que vi que no fundo do terreno havia mais 2 casas e um curral onde tinha animais. Lá no curral havia algumas crianças brincando com os patos. Uma delas correu até mim e me perguntou quem eu estava procurando, que ele era filho de Ramon e que se eu estava procurando seu pai, era melhor voltar em outro momento, porque ele estava trabalhando. Eu me lembro que um dos meus primos se chamava Ramon, mas esse primo era mais novo que eu e não parecia ser possível que ele tivesse um filho de 6 anos. Não respondi nada ao menino, só virei. Então, da casa principal saiu minha avó. Ela me reconheceu-nos e nos abraçamos. Entramos na casa e tivemos uma extensa conversa sobre tudo o que havia acontecido. Entre tantas coisas, a mais importante era que meu avô havia morrido no ano anterior. Durante uma semana, minha avó estava convidando cada um dos meus tios e primos para me conhecerem. E assim fui me familiarizando com todos lá. Os primeiros foram os 2 primos que moravam nas casas do terreno da avó. Minha avó me deu um quarto e eu fiquei instalado com as minhas coisas que trouxe do Brasil. Nada demais. No dia 21 de outubro foi o aniversário da avó. Todos nós reunimos para fazer uma refeição para ela. E minha família aproveitou para me dizer que durante o Dia dos Mortos um altar seria erguido para o avô, além de que passaríamos a noite toda no cemitério. Tudo foi organizado e cada um foi designado para ajudar. Naquela noite, alguns primos e eu fomos a uma cantina. Era de um dos tios. Apesar de a cantina fechar às 11 da noite, ficamos lá dentro bebendo. Havia uma coleção com muitas músicas que estávamos ouvindo. Havia uma que me chamou a atenção. Pelo que dizia, falava sobre um cara que havia se apaixonado por uma bruxa quando a viu voar às 2 da manhã. A música contava como a bruxa havia levado aquele homem e acabou transformando-o em um vaso. Aproveitei para perguntar aos meus primos como eram verdadeiras as histórias sobre bruxas. Acrescentei que lá no Brasil, pelo menos na cidade em que eu morava, não havia quase nenhuma crença nesse tipo de história. Meus primos se entreolharam de forma estranha e me perguntaram o que exatamente a avó havia me dito sobre a morte do avô. Comecei a lembrar o que a avó me disse, que meu avô tinha tido um ataque cardíaco, mas era isso. Ele não tinha me dito o porquê. Meus primos comentaram que havia algo que a avó não tinha me contado e que para entender tudo tínhamos que ir ao local onde o avô havia morrido. Saímos da cantina, caminhamos pela comunidade até chegarmos à praça. Nos sentamos em bancos de concreto e meus primos me contaram uma história. Há muito tempo, quando a comunidade havia sido recém-habitada, um senhor de muito dinheiro havia construído sua casa muito longe de todas as outras casas, além do Campo Santo. Naquela casa, o senhor vivia com sua esposa e com sua filha. Eles eram invejados pelo resto da comunidade. Seu comportamento despojado não ajudava em nada. Não se encaixavam com os outros. Em certo ponto, a filha começou a entrar na feitiçaria. Não demorou muito para começar a realizar rituais nos quais sacrificava animais para oferecê-los ao demônio específico.
O que a filha queria era aproveitar que durante o Dia dos Mortos haveria um portal para que o demônio atravessasse e assim trazê-lo a este mundo. Mas aparentemente o sacrifício de animais simples não funcionaria para atingir seu objetivo. Por isso, começou a oferecer sacrifícios humanos a esse demônio. Começou com uma velhinha que morava sozinha. Depois quis fazer o mesmo com uma menina. Mas aquela menina tinha um cachorro muito forte e bravo. E quando à meia-noite do Dia dos Mortos a menina não voltou para casa, os pais soltaram o cachorro e ordenaram que ele encontrasse a menina. Aquele cachorro chegou ao pátio da família rica. Lá, a garota estava no meio de um ritual. O demônio já havia sido invocado e só precisava possuir o corpo da menina para poder encarnar neste mundo. O cachorro, tentando salvar a menina, se lançou brutalmente contra a jovem bruxa. Ela tentou lançar um feitiço contra o animal, mas perdeu o controle, e o que fez com que a sua alma fosse trocada com a do cachorro. Então, a alma do cão ficou dentro do corpo da bruxa, e a alma da bruxa ficou dentro do corpo do cachorro. O demônio aproveitou para se misturar com a alma da bruxa, mas o demônio não percebeu que a alma da bruxa estava dentro do corpo do cachorro. Então a alma da bruxa, o demônio e o corpo do cachorro foram fundidos, criando assim a cadela demônio. Infelizmente para o demônio, o corpo do cachorro não tinha força suficiente para suportar a fusão. Então a criatura voltou para o inferno. A pobre menina tinha testemunhado todo aquele evento horrível. Ela correu para sua casa e contou para os seus pais o que havia acontecido. Então, eles, junto com as outras pessoas da comunidade, foram até a casa da família rica, mataram o senhor e a senhora, e quando chegaram ao pátio, viram a jovem bruxa agindo como um cachorro, latindo e andando como um animal. E isso foi porque, na verdade, era que dentro daquele corpo estava a alma de um cachorro. As pessoas decidiram que melhor também era acabar com a sua vida. Todos acreditavam que o pesadelo havia acabado. Mas depois de passar um ano e chegar novamente o Dia dos Mortos, a cadela demônio apareceu na cidade. Ela tinha forma de uma linda mulher. Seduziu um homem e quando ele ia levá-la, ela se transformou na criatura horrível que ela realmente era. Aquele homem morreu de um ataque cardíaco e a cadela demônio voltou para o inferno. Desde então, voltava todos os anos para levar a alma de algum homem. O que tinha acontecido com o meu avô era que um dos meus primos, sem saber, tinha saído com a cadela demônio. Meu avô foi o único que percebeu. Então, rapidamente foi alcançar aquele primo e conseguiu salvá-lo. Mas ele morreu no local. Aquele primo, depois de avisar a família o que havia acontecido, escolheu deixar a cidade, porque sentia muita culpa. Eu não podia acreditar no que estava me contando, mas eles não iam mentir para mim sobre a morte do vovô. Por isso acreditei neles. Ficamos lá um pouco mais e depois eles me acompanharam de volta para a casa da minha avó para dormir, porque no dia seguinte íamos começar com os preparativos do altar para o avô. Na manhã seguinte, depois de tomar café com todos em família, começamos com as atividades. Era minha vez de ir à igreja da capital municipal para pedir um pouco de água benta e também para comprar algumas velas. Levei 5 horas para ir e vir. Quando voltei para a casa da avó, ajudei uma das minhas tias a preparar os enfeites com as flores. No dia seguinte, uma prima e eu ajudamos a avó a preparar o pão. Fizemos o suficiente para comer e também para colocar no altar.
Já no último dia antes da data, todos nós terminamos de fazer o papel picado que usaríamos para decorar toda a casa. Depois de terminar o altar dos mortos, minha avó disse a algum dos primos para matar 3 patos para comê-los no dia seguinte. No dia seguinte celebramos o avô lá em casa e depois das respectivas orações nos serviram o pato em caldo de pimenta. Até aquele momento eu nunca tinha provado carne de pato. Devo dizer, certamente é dura, mas também muito saborosa. O dia acabou, a escuridão da noite se tornou presente e todos saímos rumo ao cemitério. Todas as pessoas das 3 comunidades estavam marchando em direção ao cemitério, até as crianças. Algumas carregavam velas, outras carregavam música. Isso definitivamente parecia uma festa. Antes de entrar, minha avó me lembrou que estaríamos lá a noite toda e que se eu ficasse com sono, poderia dormir em algum dos túmulos, mas que primeiro deveria pedir permissão ao morto para não deixá-lo com raiva. Claro que também deveria ter certeza de que a família do falecido não estava lá com ele. Isso me pareceu estranho, mas afinal, qualquer tradição que eles estivessem lá, para mim, era algo completamente novo, desconhecido. Se eu realmente estava pensando em ficar lá para viver, eu teria que me adaptar ao seu jeito de viver e à maneira como eles entendiam o mundo. Com o passar das horas, mais e mais pessoas chegaram. Também chegaram barracas, ambulantes e uma banda de música que você podia pagar para interpretar uma música para um dos falecidos. À meia-noite, o Campo Santo já estava cheio de pessoas. Havia pessoas por toda parte, havia mesas para sentar e jantar, havia alto-falantes com microfones, as quais as pessoas estavam cantando. O álcool era abundante, sem falar que os cães e as crianças estavam brincando e correndo entre os túmulos. Era estranho ver isso. Foi um choque cultural muito forte para mim. Todo o cemitério estava iluminado, tudo, menos um lugar no centro do cemitério, cercado pelos túmulos e pela festa que havia uma espécie de cama feita de cimento. Ninguém se aproximava e por algum motivo a luz cercava o local. Ali estava completamente escuro. Tentei ignorá-lo, mas entre conversa com minha família, beber uma cerveja ou comer um pouco, não pude deixar de me virar para ver aquele lugar escuro. Como às 2:30 da manhã, começou a me dar um pouco de sono. Eu era o único porque todos ainda estavam bem acordados e com energia. Então, para evitar adormecer, decidi dar uma volta pelo cemitério. Enquanto caminhava, sem querer, pus um pé em cima de um dos túmulos. Assim que percebi, recuei rapidamente. Me virei para todos os lugares para ter certeza de que ninguém tinha me visto. Então, enquanto observava ao meu redor, ao longe vi uma garota de pele branca. Usava um vestido vermelho, apertado. Tinha o cabelo longo e solto. Ela me viu e sorriu para mim. Então, começou a andar, afastando-se das pessoas. Decidi segui-la naquele instante. Eu não percebi, mas ela estava indo na direção daquele lugar escuro que eu tinha visto antes. Eu a perdi por um segundo, mas depois de procurá-la, a vi sentada na cama de concreto. Abri caminho entre os túmulos e cheguei até onde ela estava sentada. Sentei-me do outro lado da cama de concreto. Não conseguia parar de olhar para ela. E ela sabia, estava se incomodando para melhorar minha visão. Falei com ela, mas ela não me respondeu. Ela apenas virou para me ver com seus incríveis olhos cor de mel e sorriu para mim. Então decidi me aproximar um pouco. Eu estava cheirando o cabelo dela. Mal ia pegá-la pela cintura quando ouvi que disseram meu nome.
Era um dos meus tios. Estava gritando para eu sair. Não entendi o porquê, mas me virei para ver meu tio. Ele, com sinais, estava me dizendo para não me virar mais para ver a garota. Eu, de qualquer forma, decidi me virar para vê-la e ela estava me olhando. Naquele momento, começou a se transformar em um monstro horrível. Sua pele começou a adquirir uma cor azulada, o nariz começou a se soltar de seu rosto. Ela se levantou. Então, seu vestido vermelho apertado escorregou do seu corpo, deixando à vista um monte de ossos, carne exposta e pelo como um cachorro sujo. Me assustei e saí correndo para onde meu tio estava. Ele me levou de volta para onde todos estavam e me serviu uma bebida. Ele imediatamente falou com minha avó e ela começou a fazer uma oração para mim. Eu estava pálido de medo. Meu tio e minha avó me disseram que eu tinha corrido com muita sorte, que graças a Deus meu coração havia resistido e não tinha me dado um ataque cardíaco. Quando voltamos para casa, minha avó falou seriamente comigo e me perguntou se eu realmente queria ficar para morar na comunidade, porque a cadela demônio não ficaria satisfeita que eu tivesse sobrevivido. No final, concordamos que eu ficaria com a condição de que nunca, não importa nada, sairia da casa da minha avó assim que o sol se pusesse.